Marcelo, Renato. Então, acho que hoje era importante a gente conversar um pouco sobre todas as questões e os desafios que estão envolvidos para a gente pensar essa relação entre cinema e o contexto escolar, sobretudo na escola regular, né, de educação formal, né? E quando eu falo das relações do cinema com o contexto escolar, eu penso tanto mostrar filmes, o processo de ver filmes e tal, quanto a possibilidade de realizar também, né? Essas duas coisas. E na minha experiência como professora, o que eu tenho constatado no decurso do tempo é que quando a gente pensa em levar filmes para a escola, a gente primeiro tem um problema, né, que é o modo como a escola funciona, que ela está organizada em tempos escolares, né, horários de aula, que são sempre mais curtos do que filmes, e aí a gente acaba ficando meio que refém de um formato, que é o formato ou média-metragem ou curta-metragem, e aí os filmes que são de longa-metragem, né, a gente acaba ou tendo que fatiar os filmes, ou tendo que inventar outros horários para mostrar, né, para os estudantes. Isso é um dos problemas. O outro problema é que muitas vezes o filme vai para a escola para preencher espaços que não tem como resolver, né? Ou em situações comemorativas, ou então para ilustrar conteúdos escolares, né? Então, por exemplo, se alguém está trabalhando com história, um determinado conteúdo da história, e tem um filme que trata daquilo, aí a gente pega e mostra o filme. Chegada da família real. Isso. Aí a Da Carlota Calota. Eu Joaquina. acabei de pensar na Calota. Fui Clássico. falando isso e pensando na Calota Joaquina. Exatamente, exatamente isso. Então, ou mesmo na área de artes, por exemplo, quando a gente fala de artes, aí a gente quer passar o filme sobre o Picasso, né? Ou outro artista que vai falar da vida do artista e tal. E aí, assim, não há nenhum problema nesses modos de usar o cinema. Mas o que eu tenho defendido, e queria saber também o que vocês pensam a respeito, é da importância da gente organizar dentro da escola espaços que sejam para a gente ver filmes, quaisquer que sejam os filmes, numa diversidade de gênero, de produção, de nacionalidade, de tempo e tudo mais, e conversar sobre esses filmes, né? Porque eu estava contando para vocês, né, de um projeto que eu fiz, que eu levei, eram filmes de ficção científica para estudantes do ensino médio, né? E aí era engraçado que o mesmo filme que eu mostrava para os estudantes, eu mostrava para os professores também, né? E aí os meninos no começo me perguntavam assim, mas professora, para que a gente está vendo esses filmes malucos, né, de ficção científica? Alien, Gataca, né, essas coisas assim. Aí, é porque eles achavam que se era um projeto de escola, que se era um projeto de educação, e não tinha, os filmes não tinham ligação nenhuma com os conteúdos que eles estavam estudando, não tinha uma função educativa o filme. Só que na medida que a gente foi discutindo a partir dos filmes, o que aconteceu? Eles começaram a formular discussões, reflexões que tinham natureza filosófica, às vezes geográfica, né, e tal, e que cai naquilo que você falou, né, dessa potência transdisciplinar, né, do cinema em termos dessas discussões que possam ser feitas. Né? Eu penso sempre que o filme ele precisa ser uma ignição para uma discussão. Quando você aponta essa dificuldade, por exemplo, exibir um longa-metragem que tem uma hora e 40 em horas de aula que não comportam um filme inteiro. Isso é um problema, né? Porque o professor às vezes fatia a exibição, o menino que não veio no primeiro dia, está no segundo, acontece de faltar. Aí vira uma novela, não é mais um filme. Vira uma confusão. Eu penso sempre que o professor ele pode escolher um trecho, talvez de 10, 15 minutos, que tenha uma potência suficiente para instalar um processo de discussão na turma, a partir do tema que ele quer discutir. Porque, às vezes, esse trecho ele consegue ser mais efetivo do ponto de vista da discussão do tema do que assistir um filme inteiro que vai gerar uma outra sensação no aluno, às vezes, né? Que é essa sensação de que, para que isso serve? Para que esse professor não quer dar aula? Essas coisas que, na verdade, eu acho que não é a intenção, né, do professor. Mas, do ponto de vista metodológico, acho que selecionar um trecho que tenha a potência que
que vai disparar a discussão com os alunos, talvez seja mais efetivo do que o filme Agora, todo. Marcela, eu acho que a gente tinha que pensar um projeto da escola, entende? Que assegurasse um espaço que desse para passar um filme de 1h40. Entende? Não precisa ser toda semana. A gente pode, por exemplo, programar uma vez por semana, uma vez por mês, perdão, né? Um grupo de professores pode se reunir e juntar os horários das aulas, por exemplo. Institucionalmente. Né? E ali, naquele momento, ter um momento de ver um filme que seja mais longo e que se possa conversar sobre esse filme. Entende? Algumas escolas que são de tempo integral, algumas escolas que têm a condição de trabalhar no contraturno, por exemplo, pode organizar um cineclube, né, regular. Aí tinha uma escola pública que eu conheci há um tempo que tinha um cineclube. Mas qual que era o problema do cineclube? Porque mesmo assim, porque a programação do cineclube era definida pelos professores a partir dos conteúdos que eles estavam trabalhando. Já era uma vantagem, já era um passo a história do cineclube, que era uma escola de tempo integral, tinha o contraturno e os meninos iam para o cineclube. Mas eu acho que é uma possibilidade, sim, o filme tem uma potência para abordar os conteúdos. Mas eu fico sempre reivindicando que não dá para a gente ficar na escola pensando só nesses termos, só nesse gatilho, porque é preciso que eu veja um filme que eu não estou vinculando a nenhum conteúdo, mas que quando eu começo a pensar, sou eu que estabeleço essas relações. Contexto, né? A partir dos contextos, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar em termos de para que é que eu levo o filme para dentro da escola. Eu acho que tem uns aspectos formais que são negligenciados, né? Existem determinações, inclusive, enquanto leis mesmo, que determinam a duração dos filmes, né? Os filmes de curta-metragem, os filmes de média-metragem, os filmes de longa-metragem, que não são consideradas na hora de se pensar a estrutura do currículo formal mesmo, né? Então, por exemplo, o Estado de Goiás tem uma lei que determina quanto tempo dura cada aula, né? Então, nesses aspectos, elas não dialogam. E eu acho que leva um outro raciocínio, um outro pensamento de que há uma predominância das imagens enquanto contexto escolar para exemplificar conceitos, ilustrar conceitos, né? E aí, quando a gente fala de imagens e movimentos, elas estão mais restritas em questões pontuais que os professores querem abordar, tanto que eles vão usar isso como suporte para as disciplinas, né? Então, tem uma dinamicidade maior nos filmes, apesar de que quando eles entram nesse contexto da aula de 45, 50 minutos, eles perdem um pouco sentido porque eles são quebrados, né? Então, acho que tem questões que predominam nas escolas, que eles são ferramentas que são constantemente utilizadas, mas que elas não têm a potência que elas poderiam ter porque essa estrutura formal não dá conta da linguagem, ela não dá conta desses lugares, né? Então, acho que muitas vezes essa questão inicial, inclusive dos estudantes, de questionar, para que a gente está assistindo, é porque não tem um contexto que vincule, né? Tipo, falta esse contexto que vincule com as imagens, sejam elas ilustrativas dos livros, imagens estáticas, ou sejam os filmes, que só vão acontecer, no caso dos filmes, depois que eles passam pelo processo, que aí tem toda a relação com o professor, que eles consigam ter na sua completude de ver a obra, né? E se isso quebra, e geralmente é dessa forma que é feito, porque é o espaço que tem, e geralmente a instituição não permite de outra forma, né? A gente tem um problema, né? Então, acho que antes disso é como se posicionar para colocar a importância desses momentos, né? A importância de, às vezes, pensar um contraturno, se não é um contraturno, se pensar no horário regular, né? Já que são ferramentas amplamente utilizadas também, né? Um outro formato que também é pouco explorado é o do curta-metragem. Sim, Que são filmes que conseguem, de certa forma, resolver esse problema do tempo. Que tem, enfim, uma produção vastíssima no Brasil, inclusive com muitos repositórios em que o professor pode buscar esses filmes e fazer uso deles, como o Porta-Curtas, por exemplo, né, que você pode acessar e exibir o filme sem ter que ter, enfim, assinatura, pagar nada por isso. Além de tudo que está no YouTube. Então, enfim, os professores, de certa forma, acabam recorrendo pouco a esse tipo de produto audiovisual, que, pelo menos em relação a essa questão
da organização temporal, né, Isso seria ótimo. Seria uma boa alternativa. Agora, vocês dois levantaram uma questão que é uma outra ponte, que se chama repertório, né? E aí, eu acho que a gente tem um outro desafio que diz respeito, primeiro, às condições de trabalho dos professores, né? E que, para eu pensar, por exemplo, filmes que eu posso, seja de curta-metragem, média ou longa-metragem, para eu levar para trabalhar com os estudantes na escola, eu preciso ter repertório, eu como professor. E para eu ter repertório, eu tenho que ter tempo para ver filmes, certo? Porque, assim, eu não posso pensar já na etapa de vamos mostrar filmes na escola para os estudantes, se eu, como professora, não tive tempo para ver filmes, inclusive no sentido de fazer uma seleta, né? De fazer uma curadoria aí de que filmes que eu vou levar e dessa diversidade que seria legal. E, sobretudo, quando a gente fala dos curta-metragem, né? Porque quando a gente fala como a veiculação deles não se dá nem no cinema, que vai se dar por outras vias e que tem que ser conhecidas essas vias, e aí que é preciso, eu acho que a gente precisa de mais projetos que pensem na viabilização, né, na explicitação dessas vias para os professores, para os educadores, né, para os projetos educativos nas escolas, para que esses filmes cheguem lá. Você estava falando de legislação, existe uma lei que fala que a gente tem que passar filme brasileiro na escola. Isso mesmo. Né? E aí, quem executa isso? E né? Quem cumpre essa lei? E o repertório é fundamental, sobretudo quando a proposta mais instigante é exibir filmes que não tenham necessariamente um lastro imediato com o tema que você quer discutir. Mas, com o currículo escolar, né? de então, forma enfim, mais direta. Sejam conteúdos que vão, a partir de uma perspectiva mais ampla, mais interdisciplinar, né? dialogar com o contexto, Isso. com o contexto da disciplina, ou com o contexto do próprio conteúdo, né, do currículo. Isso. Eu acho que, então, assim, que eu comecei falando lá atrás, né, que esse é um dos desafios para mostrar, levar o cinema para a escola, aí o outro é fazer, né? É produzir. Claro que o repertório está aí também, né, como uma das bases para essa produção, mas, assim, me parece que uma das maiores dificuldades para a gente pensar a possibilidade de produção de filmes na escola está no grande desafio, que muitas vezes aparece como uma barreira, de professores, no sentido de operar com os equipamentos, né? Porque, assim, parece que fazer filme é uma coisa que ainda traz esse grande limite que a gente tem que ser ultrapassado, que é, principalmente, assim, como que eu vou operar com os equipamentos para editar essa história, né? Manusear, capturar a imagem, capturar o som, editar. Isso tudo parece uma coisa de uma linguagem tão difícil de ser acessada que é melhor a gente não pensar. Quando, na verdade, hoje a gente tem tantos recursos disponíveis e muitas vezes os nossos estudantes sabem mais do que a gente e a gente pode exatamente estabelecer uma relação dialogal, compartilhada, e não necessariamente eu preciso saber editar para poder deflagrar um processo de realização de audiovisual na escola. Né? Eu penso que, em muitas situações, né, existe uma sensação de fragilidade do professor enquanto aquele indivíduo, né, que precisa ter o controle do processo. E aí essa percepção, né, de que eu não consigo operar os aparatos, não consigo operar os equipamentos, isso inviabiliza fragiliza esse papel, iniciar um processo de realização, porque eu não vou ter controle de todo o processo, e aí abrir uma brecha, um espaço para esse intercâmbio de saberes. Às vezes isso gera no professor essa sensação desestabiliza, de fragilidade, então, isso. enfim, eu vou perder o controle, né? Pensando que o processo de realização funciona também como um dispositivo, né? Que com suas regras a gente vai conseguindo também manter para mais ou para menos as posições de poder. Eu penso sempre assim, que por mais que o aluno ele domine o aparato, acho que a função do professor vai ser sempre fundamental, porque ele vai propor coisas, né? Ele vai propor possibilidades, desafios, reflexões. Desafios, né?
eu acho que isso não desmerece em nada a atuação do professor. Uhum. Porque o papel dele, eu acho que vai ser sempre fundamental, por mais que o aluno ele tenha o domínio técnico de operar o celular, de saber gravar o áudio, editar dentro do próprio aplicativo do celular. Eu acho que esse papel da mediação, do processo reflexivo do fazer, né, o professor vai sempre ter a sua importância. E o professor também pode aprender a fazer fazendo, quer dizer, não é Claro, porque eu não sei que eu claro. não posso tentar fazer. Claro. Ah, vai sair errado, vai sair torto, não era o que eu queria, mas essa coisa do tentar, né, do experimentar e deixar que o estudante nos ensine também, né? Eu acho que tem um aspecto de superação mesmo do senso comum que envolve, né, os segredos por trás desses aparatos, como se eles fossem caixas pretas, difíceis, né, de serem operadas, e que os estudantes acabam manipulando tecnicamente, se arriscando mais do que os professores, porque também eu acredito que revelar essa inaptidão é fragilizar o papel hierárquico que existe dentro de sala de aula, né? Só que ao mesmo tempo, a gente não pode negar que esses aparatos eles estão em sala de aula e muitas vezes eles competem com a atenção do professor, porque os alunos estão ali usando os aparelhos, por mais que sejam proibidos e etc., eles usam de forma clandestina, né? Vai pelo meio que um sistema meio underground. Fazem campeonatos entre eles, lá e a aula quem tira mais foto Isso. sem poder tirar. Sem poder, de desafios, né? Isso. Então, assim, não tem como negar que eles permeiam, né, o espaço de sala, ao mesmo tempo que eles podem ser ferramentas maravilhosas para se trabalhar, né, as questões deflagradas mesmo pelos professores. Mas existe ainda, por mais que isso seja ultrapassado, acho que a ideia, né, da cátedra, né, do professor, que tem aquele lugar predestinado, ainda é muito presente, não só no imaginário, mas acho que na prática. A própria instituição espera isso, né? A própria instituição, de modo geral, espera isso também. O currículo é feito espera assim. isso. É a partir do professor, né? Nessa centralidade de quem domina o processo, né? Então, assim, pensar essas dinâmicas em que você possa coletivamente articular, porque o professor, obviamente, tem um conhecimento e tem uma capacidade de articulação das narrativas e das reflexões que os estudantes não têm, né? E esse é o principal papel, né, desse professor, de planejamento, né, das atividades, sequência das coisas que vão ser feitas, que foi sua experiência lá no colégio, né? Que essa coisa do dizer assim, olha, fazer cinema não é só editar, não é só sair gravando, né, sem planejamento e depois emendar pedaços. Não é isso. Se você fizer isso, vai dar tudo errado. Porque é muito frequente quando a gente vai fazer oficina nas escolas, né? Você pergunta assim para os meninos, ei, vocês gostam de filmar e fotografar? Aí todo mundo é claro que aquilo é claro. Quando vocês vão para uma baladinha, vão para uma viagem, quantas fotos ou quantos vídeos vocês produzem? Tem zilhões. Tem uns memes, né? O que vocês fazem com isso? Nada. Aproveita, descarrega no Insta, descarrega não sei o quê, enfim. Volta a ver de novo, depois ninguém volta. Existe também uma distribuição disso nas redes sociais e entre eles. Isso. E quando a pessoa vai, e aí, que narrativas vocês estão construindo com isso sobre vocês mesmos a partir dessas imagens fixas e envolventes que vocês estão produzindo? Nenhum. Aí todo mundo fica calado. Né? Então, acho que é nesse ponto que entra o professor, que é propondo essa produção dessas construção de imagens que tenham algum sentido. Né? A partir de uma ideia sistematizada, narrativa, propor o uso dessas traquitanas todas que nos dominam para fazer coisas que tenham sentido. E até mesmo para eles passarem a ter um senso um pouco mais crítico sobre o que eles estão produzindo sobre eles mesmos e espalhando aí pelo buraco negro da internet, né? Não, com certeza, porque isso é bem típico dessa geração que já nasce imersa nesses contextos digitais, né? Em que as tecnologias da informação e da comunicação são mais acessíveis e tudo mais. E eu acho que a questão, especificamente, aí eu trago um pouco da experiência que eu tive na escola, em que eu subverti a ideia do currículo formal de artes. É lógico que tinha uma autorização institucional para fazer isso, né? Eu não fiz isso de forma clandestina, não. Foi tudo conversado. Eu parti do pressuposto do repertório, e o repertório que foi escolhido para pensar essa sistematização de ideias e transformar isso em narrativas fílmicas
era a vida deles. Então, eu comecei a partir de pensar como é que eram as experiências e as histórias de vidas e como é que as histórias de vidas poderiam ser sistematizadas e transformadas em narrativas fílmicas, né? Então, quando eu fiz isso, a tentativa era desmitificar essa coisa de que o cinema é inacessível, que o cinema é essa coisa luxuosa, que os aparatos a gente não consegue, que é só técnico que consegue, ou só gente que tem dinheiro que consegue, né? Então, essas coisas de trazer o repertório, de trazer a experiência de vida, de falar sobre eles, porque eles têm pouco tempo para falar sobre eles em sala de aula, né? Então, quando a gente faz isso, a gente acaba desencadeando outras habilidades, que são habilidades muito importantes para outras disciplinas do currículo formal. Desenvoltura, relações sociais, desenvolvimento de texto, desenvolvimento de raciocínio, lógica, que são todos elementos que estruturação espaço-temporal. A gente nunca pensa nisso, mas a organização de uma narrativa, ela pressupõe, né, necessariamente uma organização espaço-temporal. Né? Uma coisa que vem depois de outra, que vem depois de outra, como que eu me situo nesse espaço, dentro dessa sequência. A duração, né? De cada a duração, ação dramática. essas coisas, por mais que não estejam formalizadas, elas estão implícitas e envolvem necessariamente uma construção de aprendizagem. Mesmo que a narrativa não seja linear. Não, né? Exatamente. Isso é exatamente. Isso. E tem um outro aspecto que eu acho que é muito importante, Renata, você já começou a falar, que é essa questão das subjetividades, né? Assim, dos alunos trazerem essas questões que são próprias a cada uma dessas histórias de vida para o ambiente da escola também. Sim. Porque em muitas situações a escola não consegue entender um comportamento ou um baixo rendimento em uma determinada disciplina ou um certo problema de relacionamento, porque também não tem informação nenhuma ou quase nenhuma do que existe para além ali daquela carinha e daquele uniforme. E a produção das narrativas, elas propiciam esse trânsito. Isso, né? E propiciam também que o estudante se veja ali dentro da escola, né? Porque muitas vezes a relação com o conteúdo que está sendo trabalhado é de um estranhamento muito grande. Quer dizer, eu não me vejo nesse conteúdo, né? Eu não me vejo nessa estratégia que está sendo utilizada para desenvolver esse conteúdo, né? E uma narrativa que é produzida dessa forma, ele se vê nela. E aí o passo seguinte, que aí sim, para trabalhar outras abordagens, fica assegurado, porque o link fica assegurado, né? A gente falou de repertório, eu acho que é importante a gente falar assim, que o repertório, ele está relacionado a essas coleções de informações que a gente vai acumulando, né? E a experiência que vai sendo construída em relação às coisas, né? Quer dizer, quando eu falo de repertório de filmes, por exemplo, sim, é um número extenso de filmes que eu tenho, a diversidade, a natureza dos filmes, mas também esses repertórios da experiência com a vida, né? E que eu vou pensando nessas experiências e eu vou sistematizando, organizando e produzindo narrativas. E a gente não está falando necessariamente de fazer documentários, né? A gente está falando de produzir narrativas, né? A gente pode mentir, inclusive, né? contar histórias e tal. É um formato muito mais livre, né? Muito mais livre, exatamente. Tem algumas, assim, pelo menos nesse processo meu, tem algumas questões e estatísticas que são, acho que, importantes, né? Sobre essa presença que o aluno não tem nessa perspectiva curricular formal, né? Sim. Que é, por exemplo, quando eu propus, então, uma atividade que envolvesse as histórias deles, as experiências que eles possuem, 80% dos filmes eram filmes que envolviam aspectos de violência. Sejam uma violência fantasiosa, que é um filme de terror, alguma coisa assim, ou seja uma violência factível, né? Que é uma coisa do sequestro, foi roubar e aí bateu no outro e tal, né? Então, isso quer dizer alguma coisa. E quando é que isso tem vazão numa disciplina tradicional, numa disciplina curricular, né? Então, assim, você ao mesmo tempo que ensina questões relacionadas a gêneros na língua portuguesa, você está desconsiderando que aquela criança tem um ambiente extremamente violento e por isso, às vezes, não tem rendimento na disciplina e vai achar que é um problema cognitivo, vai achar que é uma questão de ordem específica, pontual ali da sala, né? É lógico que a gente sabe, assim, os professores, eles não são super-humanos, não são super-heróis, né?
Eles são professores, a gente tem que se ater também às funções, né? Sim. E às devidas competências também. É o que a gente não tem e os professores não dariam conta de resolver um problema social que é muito maior do que a escola em si, né? Então, essa coisa utópica de ter assistente social, de ter psicólogo, de ter isso na escola, né? Se tivesse isso, a gente teria condições melhores, inclusive de perceber essa transdisciplinaridade que as narrativas fílmicas poderiam propiciar, né? Então, a gente também não pode, claro, né, os professores, a gente tem que fazer o que a gente consegue fazer, né? E tentar sempre superar esses limites, tentar alargar fronteiras, cruzar fronteiras, à medida que vão criando-se outras fronteiras, né? Mas nós somos seres humanos também, e eu acho que o aspecto, e aí eu assumo essa função, esse personagem de docente, né? É um aspecto que, enquanto cidadão, eu posso ir até um ponto, né? Então, talvez mostrar a importância do audiovisual é mudar perspectivas da legislatura, de leis, influenciar a sociedade para fora da escola também. Então, a partir do momento em que eu crio lá na escola uma mostra que tem 19 filmes que foram feitos exclusivamente pelos estudantes. Todo o processo foi feito por eles, da concepção até a finalização. E aquilo sai da escola. E aquilo começa a reverberar em outros espaços, né? Eu acho que ela começou a atingir o objetivo que foi estabelecido de compartilhar experiências pessoais, experiências sui generis, para outros ambientes que outras pessoas vão se identificar também, né? Então, se a gente vê, por exemplo, hoje especificamente, na fala que a gente teve aqui no curso de cinema, né, que é um curso bacharelado em cinema aqui, que um aluno fala, depois que a gente faz essa fala da escola básica, a gente está falando da escola básica, né? Então, a gente está compreendendo ensino fundamental, ensino médio, a gente está lá nesse lugar. E a gente fala num curso superior sobre essa experiência lá na escola básica. E um aluno se manifesta e diz: eu estou aqui por causa de uma experiência como essa? Sim, que isso mudou a minha vida, tipo, determinou o que eu queria ser. Funcionou, mas funcionou. Não, mas mesmo que não reverbere, a gente não está assim, querendo né? levar cinema para a escola para que todo mundo vire cineasta. Não é para certeza, isso. Não é para isso, né? Porque assim, a gente está defendendo a coisa do cinema na escola porque, entre outras coisas, essa é uma possibilidade, mas sobretudo porque a experiência com essas narrativas ampliam as possibilidades da gente pensar a nossa própria condição como seres humanos, como cidadãos, como pessoas, nas relações com o mundo, entendeu? Eu ficaria feliz se fosse, sei lá, filosofia, medicina. Se um aluno de medicina, né, falasse assim que essa ferramenta, o cinema... ajuda a pensar a sua relação profissional, ajuda a pensar... Cidadão, né? Mesmo, exato. Né? Eu acho que a produção audiovisual na escola consegue fazer uma ponte que a escola, via de regra, acho que não só a escola, as instituições escolares têm dificuldade, que é criar essas conexões de sentido entre os conteúdos, entre o currículo e a vida que as pessoas vivem entre o mundo. Isso. Sabe? Então, na medida que a gente traz possibilidade de construção de narrativas que vai falar sobre a violência, sobre a vida da família, sobre os dramas pessoais que a gente vive. Enfim, de alguma forma, essas conexões elas estão sendo estabelecidas. Acho que o sentido, né, daquilo que a gente está aprendendo, ela é ampliada do ponto de vista do aluno, que eu acho que ele consegue ter de uma forma mais palpável para que aquilo tudo que ele está aprendendo na escola, aquele tanto de conteúdo está sendo efetivado na vida dele. E uma outra coisa que eu penso que é sempre importante é que a partir dessas experiências, as reverberações todas que elas causam de forma positiva na comunidade escolar, mas também na vida dos estudantes, né? Então, não é incomum nesses projetos que a gente realiza em escolas, né, você ter situações de melhora de rendimento dos alunos que participaram dos projetos com audiovisual, nas mais variadas disciplinas. Aluno que ia ser expulso, que não foi mais, né? Aluno que escolheu ficar, na escola, como já aconteceu em algumas experiências em escolas. Então, enfim, assim, é algo muito potente, né, e é uma potência que é positiva. Positiva, sim. E que eu acho que tanto a comunidade escolar quanto, enfim, a família, de certa forma, também é impactada por essas produções e por essa energia, né, que emana da produção audiovisual. Especificamente, por exemplo, um dos filmes dessa mostra mesmo, né,
o aluno fez lá na casa dele, é um filme de terror, envolve a mãe é que filmou o aluno, né? E tem até algumas coisas engraçadas, porque assim, ele é alto, a mãe é baixinha e cortou a cabeça dele assim lá no filme. E que acrescentam na experiência, porque fazer o filme não é só o produto, é fazer o filme, né? É o processo. É o processo, e isso é importante. Inclusive, dá até aquela coisa do tipo do pai participar de uma atividade que é formal, que é curricular, né? Então, fazer parte disso. E uma coisa que a gente tem, assim, que geralmente, que eu sempre digo, né? A régua, que régua que está nos medindo. E quando a gente fala de produção audiovisual, a maior parte das pessoas usam a régua da televisão, usa a régua dos filmes americanos. Então, enfim, né? Com a expectativa do que vai ser entregue, tem que ser algo medido por essa perspectiva, né? De que é uma produção cara, uma produção super perfeccionista, né? Naturalista e tudo mais. E eu penso sempre que essa questão da experiência é sempre o mais valioso, né? Nem sempre o produto ele vai dar conta da experiência. Com certeza. Né? No mais das vezes não vai dar, né? Então, enfim, mas eu acho que a experiência é o mais importante, né? Porque a experiência ela é capaz de transformar, né? E tem esse movimento, porque assim, na maioria das vezes os filmes que vão ser usados em sala para dar suporte à disciplina são filmes comerciais, são filmes de referência de acesso mais amplo, ou filmes que são tradicionais. Eles não necessariamente são de acesso comercial, mas são tradicionais, tipo Carlota Joaquina, não sei o quê, alguns filmes que exemplificam matérias que a gente já sabe que é batata. Falar de meio ambiente, passar Ilha das Flores, dos anos 80. Mas Ilha das Flores é legal. Vamos combinar que Ilha das Flores é legal. É legal, mas enfim, tá entre os bordões cinematográficos. Sim, com certeza, né? com certeza. Então, e aí eu acho que é basicamente inverter essa lógica também. Por que um filme feito por eles não pode ser usado numa disciplina? Sim, claro. Né? Então, assim, isso envolve vários aspectos de se sentir pertencente à comunidade. E não só a comunidade escolar, a comunidade como um todo, né? Então, a partir do momento que você começa a perceber que pode impactar, que pode fazer diferença, eu imagino que vai servindo como uma ignição mesmo para outros processos, inclusive esse que a gente está falando de alunos que iriam ser expulsos, que decidiram ficar, né, e que estavam com baixo rendimento, e começaram a se interessar mais. Então, basicamente desvendar essas relações e estabelecer essas relações mais horizontais, né, que vão, de fato, fazer sentido no contexto de vida deles, né, e compor o repertório deles a partir daí, né. Mas eu penso sempre que é muito positivo, mas é sempre um desafio, né? Então, acho que a gente mesmo tem muito que aprender nesse processo. Então, enfim, eu acho que o primordial é a vontade, né? O desejo, a abertura, disponibilidade para isso. Para que isso possa começar a acontecer. Isso. Sobretudo no contexto de formação de professores, né? Que é esse que nós estamos vivendo aqui no curso de licenciatura em artes visuais, porque é inacreditável que mesmo no contexto social e tecnológico que a gente vive, ainda nós temos essa dificuldade, não necessariamente do acesso à tecnologia, mas assim, da perspectiva de que é preciso incluir esses processos né, na nossa prática, nos nossos projetos pedagógicos cotidiana, em sala de aula. Uma relação de agência, né, de ser agente. Então, enfim, eu acho que essa disposição, né, eu acho que assim, esse risco de se lançar ao novo, ao diferente. Eu acho que a gente tem ainda a facilidade de estarmos na área de artes, que ainda justificaria uma certa flexibilidade, né? Para experimentação. Assim, para experimentar, né? E a gente poder subverter isso e correr risco. Então, acho que é usar mesmo, né, do artifício de estarmos na licenciatura em artes, sermos licenciados na área e atuar dentro do currículo, dentro da estrutura, dentro da instituição mesmo, dentro dessa perspectiva formal. Né? É isso, meninos? É isso, então. Shazam! Shazam! Podia fazer assim, aparecer um almoço aqui. Você tá com fome, Renato? Ai, ai, ai.